Mateus 17, do verso 1 até o verso 9. O Senhor Jesus, então, toma alguns discípulos e os leva para um local separado e eles têm uma experiência com Cristo ali. Vamos ler esse texto, então. Mateus 17, do verso 1 ao verso 9, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Às vezes nós pensamos algumas coisas, temos alguns conceitos a respeito de algumas coisas, de algumas experiências, e talvez exteriormente, externamente, a gente tenha uma ideia sobre aquilo, mas quando nós estamos envolvidos de fato naquela realidade, opa, esse negócio começa a dar medo, né? Nós estamos aqui na nossa realidade prática, né? Então, quando estávamos conversando a respeito, por exemplo, de fazer toda a mudança, toda a negociação com o terreno, era muito legal pensar nisso. E com aquela pessoa com a qual estamos negociando, era legal muitas vezes conversar por telefone, conversar com o irmão, com o outro, vermos os projetos, as ideias e tal. Mas quando você está no momento de efetivamente assinar o contrato, e que aquilo realmente vai acontecer, aí o medo bate. Será que é a vontade de Deus? E se for, eu vou suportar todas as coisas que envolvem isso? Eu vou ter condições de administrar isso? O que nós vamos fazer com isso tudo? Nós, como igreja, como vamos agir? De que maneira entende? Uma coisa é você planejar algo. Outra coisa, quando ela efetivamente está acontecendo, como é que isso vai se dar? Você já fez uma venda, talvez, ou a compra de uma casa, e quando você vai visitar a casa, coisa linda, maravilhosa, né? Mas quando está ali para assinar o contrato mesmo, você tem que pagar, e aí você talvez tenha que assumir uma dívida. É isso mesmo. Aí bate aquele medo, não é? A vida cristã, ela não é diferente, irmãos. Talvez quando nós vislumbramos a vida cristã por fora, nós vamos imaginar que ela é tudo tranquilo, tudo legal, tudo bem. Quando Pedro estava andando sobre as águas, né, vendo Cristo andando sobre as águas, que legal, que emoção. Olha, isso é muito motivador para mim também, poder andar como Jesus anda. Que legal, eu vou fazer isso também. Mas quando Pedro desce e começa a bater o vento, aí ele sente medo. Percebam que Pedro está aqui no versículo 4 dizendo: Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, não é? Que legal, Senhor, estamos aqui fazendo um acampamento. Olha, o João já trouxe até umas carninhas para fazer um churrasco para nós aí. Vamos fazer uma tenda, não é? Coisa boa. Pedrão é Pedrão, né? Não adianta, o Pedro sempre tem as dele, né? Todo animado, todo sanguíneo. Mas quando eles percebem o motivo para o qual realmente Jesus chamou-os, o que acontece? Versículo 6. Quando eles ouvem a voz de Deus, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Percebam que uma coisa é a nossa perspectiva, outra coisa é de fato o que é realidade. Nós gostamos daquela coisa, achamos ela muito interessante, mas quando de fato estamos envolvidos nisso, não é difícil que nós tenhamos medo. Que o temor bata nos nossos corações e nós falemos: Senhor, o que é esse negócio aí? Onde foi que eu errei? Onde foi que, né? Será que era para ter vindo mesmo? Esse negócio de monte aqui, de tal. Eu acho que Senhor, obrigado, acho que eu vou me retirando, né?
Jesus chamou aqueles homens para ter um momento com eles, um lugar solitário com Jesus. Um lugar solitário com Jesus. Talvez não solitário, mas particular. Um momento particular com Cristo. Quantas vezes você talvez já percebeu situações em que alguns amigos foram chamados para uma festa, foram convidados, mas você não foi? Que coisa chata. Ou você foi, mas outros não foram. Que coisa chata. Mas assim é o nosso Senhor. Em alguns momentos Ele tem algumas coisas que Ele quer fazer com você. Ele quer fazer na sua vida. Ele quer trabalhar em especial com você, no seu coração. E quando esse trabalho começa, no começo talvez você vai perceber que legal, Jesus quer trabalhar comigo, Jesus quer me usar, Jesus quer me mostrar alguma coisa, que coisa maravilhosa, que coisa mais tocante, mais motivadora. Mas quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a mostrar o que de fato ele quer, naquele convite especial que nós recebemos, para estar em particular com ele, aí talvez tenhamos medo. Talvez o medo bata. E isso é a vida cristã. A vida cristã, ela funciona assim. Não é simplesmente alguma coisa que você pode perceber de fora. Não é alguma coisa que você pode apenas vislumbrar como uma paisagem e dizer, que bonito, Senhor. Escreve meu nome aí que eu quero participar aí. Não é? Estou passando um trabalho na escola e eu falei, vocês vão ter que fazer um vídeo sobre determinado tema. Só que é assim, quando no final do vídeo a letrinha subir, né, só vai subir o nome daquele que realmente participou, tá bom? Quando vocês fizerem o vídeo, lá no final ali, só vai ter o nome daqueles que participaram. Porque não adianta você apenas ter o nome ali, não é? Ninguém vai ganhar nota de graça. Você tem que participar, você tem que se comprometer, você tem que fazer parte daquilo, você tem que se envolver. Não é? E muitas vezes, tem alunos que são folgados, né? Que eles querem apenas colocar o nomezinho ali, mas não querem fazer nada, não é? E na vida cristã muitas vezes é assim. O Senhor nos chama para esse lugar particular, mas esse lugar particular, Ele quer trabalhar em nós. Nós queremos ver a vida cristã talvez como uma praia bonita, sentados numa cadeira, tranquilos, o sol bonito, talvez os coqueiros balançando ali, tudo muito lindo. Mas a vida cristã não é só isso. A vida cristã, ela é realmente esse desafio constante que o Senhor traz para conosco, neste desafio particular com Ele. Portanto, nesse lugar particular com o Senhor Jesus Cristo, nós queremos ver algumas coisas que Ele faz, algumas coisas que Ele realiza, e que nós não temos tempo nem espaço para contestações. Nós apenas precisamos entender que Ele está fazendo. Entendendo nós que somos criaturas dele, entendendo nós que Ele é um Deus soberano, e em se falando do Senhor Jesus Cristo, Ele também o é soberano, porque Ele é Deus. E se eu não estiver disposto a entender isto, ser tomado pelas mãos dele, ser levado simplesmente por ele, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua soberania, então talvez eu não estou disposto a entender o que é o Evangelho. Mas se eu estou disposto a entrar nesse lugar com o Senhor, se eu estou disposto a subir este monte com Ele, nós estamos falando nas quartas-feiras, e já falamos aqui, quando o Senhor Jesus profere o Sermão da Montanha, no capítulo 5, alguns capítulos antes aqui de Mateus mesmo, ele começa a falar sobre algumas coisas no Sermão da Montanha, algumas coisas que precisam ser trabalhadas na minha vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Percebem que todas essas ações, todas essas características são coisas que precisam ser trabalhadas na minha vida, no meu interior. Cristo quer me chamar para o alto deste monte, mas para que eu possa subir até lá, é necessário Ele trabalhar no meu coração. É necessário que eu mude as minhas percepções sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a própria igreja. E eu estou falando não somente para pessoas que não são cristãs, mas para nós também. Pedro, Tiago e João já conheciam a Jesus. Eles não tinham passado ainda, conjecturando aqui, ainda pela experiência de Atos 2, quando desce o Espírito Santo. Mas eles conheciam a Jesus.
E mesmo assim, Jesus chama eles para um lugar em especial. Sabe por quê? Porque Ele o faz pela sua graça. Estas coisas que acontecem conosco, e percebam que Pedro, João e Tiago ficaram com medo. Porque talvez se nós estivéssemos indo para eles ali, escuta, você quer continuar aqui ou você quer voltar? Senhor, eu acho que eu quero voltar. Eu não sei se eu vou aguentar tudo isso aqui. Eu não sei se eu vou suportar tanta glória. Eu não sei se eu vou suportar tanta majestade. Lembram do pai de Sansão, Manoá? Quando ele viu e percebeu que era Deus que falava com ele, que era o anjo do Senhor, certamente morreremos. E ele foi tomado de medo. Por quê? Porque aquele momento, se ele pudesse escolher, ele teria saído. Se ele pudesse escolher, ele não teria participado daquilo. Aquilo trouxe medo para ele, temor. Podemos falar também sobre Isaías, quando ele vê a visão do anjo e o Senhor falando com ele, ou dos querubins, e o Senhor falando com ele, aquilo deu medo. Se nós não estamos tendo medo, como a irmã falou há pouco, né, tem momentos que nos dá um desespero, né, tem momentos que nós choramos, tem momentos que será que eu vou conseguir, mas como ela disse, as orações dos irmãos, as orações da igreja, as nossas próprias orações, a nossa fé em Cristo faz-nos permanecer. E sabe por que isso? É pela graça dele. Porque Ele chamou-nos, Ele chamou você para um momento com Ele, para trabalhar na minha vida, para trabalhar na sua vida. E Ele faz isso pela sua graça. Como eu falei, lembram? Já foi convidado por uma festa e os seus amigos talvez não foram? Ou os seus amigos foram e você não foi? É chato, né? Imagine, por exemplo, Pedro, Tiago e João. Eles foram chamados para este momento. Mas e os outros? Cadê André? Cadê Judas? Eram 12 os discípulos. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 10, versículo 2, Mateus 10, 2, nós vemos ali um número de 12 homens. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, que é o Pedro, o famoso Pedro, né? E André, seu irmão, André, irmão de Pedro. Aí tem Tiago, e também filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Então nós temos 12 homens: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Cadê os outros? Por que só 3? Cadê o André? Cadê o Filipe? O Bartolomeu? Cadê o outro Tomé? Cadê o Mateus? Cadê o Tiago? O outro Tiago, perdão. Cadê o Tadeu? Cadê o outro Simão? Cadê Judas? Onde estão esses homens? O que se deu com eles? Eu não sei. Jesus escolheu chamar Pedro, Tiago e João, porque Deus tinha um propósito com Pedro, Tiago e João. Jesus queria mostrar essa experiência para Pedro, Tiago e João. E às vezes nós passamos algumas experiências que talvez nós não julgamos que é Deus falando conosco, ou que é Deus trabalhando na minha vida, ou é Deus trabalhando na minha família. E aí eu olho para mim e digo: Senhor, mas por que eu sou assim, tão desprezível aos teus olhos, ao ponto de o Senhor não me abençoar? Mas isto é a bênção de Deus. Isto é Deus fazendo na sua vida, um trabalho que Ele quer realizar no seu coração. Você é um privilegiado por estar passando por isso. Quantas injúrias talvez nós sofremos? Coisas inverdades que são faladas sobre nós. Por que, Senhor, que eu tenho que passar por isso? Porque Deus está trabalhando no seu coração para fortalecer você. Isso vai te dar medo. Mas perceba que ninguém mais foi chamado para isso, foi você. Deus chamou você para isso, para passar por este momento, para que você experimente esta verdade e tenha essa experiência com o Senhor Jesus Cristo. E em meio a todas essas tempestades, você possa ver Cristo face a face. Você possa perceber Ele. E Ele faz isso então pela sua graça. Nós cremos na eleição e sabemos que Deus nos chamou. E Deus nos chamou não somente para sermos salvos. Deus nos elegeu também para sermos santos. Deus também nos chamou para trabalhar em nós esse processo de santificação, que eu não quero. Você não quer, mas é necessário. Lá no final,
tenho toda a certeza e toda a segurança em dizer que quando nós estivermos com Cristo, nós vamos olhar aqui o que nós vivemos nessa terra. Agora eu entendo, Senhor, o que o Senhor estava fazendo comigo. Agora eu entendo o processo que o Senhor estava usando para trabalhar na minha vida. E tudo isso é a tua graça. Agora eu entendo, Pedro vai dizer, eu entendo porque foi que o Senhor me chamou para estar no monte com o Senhor. Da mesma forma, Tiago e João também vão dizer a mesma forma. Eu entendo porque foi que o Senhor me chamou, mas não chamou Filipe, não chamou Bartolomeu, não chamou Tomé. O Senhor chamou só nós. Porque Deus tem um propósito. Eu não sei, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas boas e as coisas ruins que nos acontecem, porque estas coisas ruins que não nos dão medo, estas coisas cooperam para o bem, para o nosso próprio bem. Ele faz isso da maneira dele, pela sua graça, ele chama quem ele quer, e ele chama no tempo dele. Perceba que 6 dias depois, por que 6 dias depois? Eu não sei. Se você ler Lucas capítulo 9, versículo 28, que é o texto sinóptico, vai dizer ali que 8 dias depois. Por quê? Eu não sei, a Bíblia está com problema? Não. É que Mateus tem uma visão sobre a coisa, ou ele está usando uma referência para contar os dias, possivelmente ali a promessa da vinda, né? Do versículo 28, em verdade vos digo que alguns de aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Depois de proferir essas palavras, essas promessas, 6 dias depois disso, Jesus saiu com os seus discípulos para o monte. E Lucas vai dizer que 8 dias depois. Qual é o tempo? Eu não sei. Você não sabe. Não há um tempo definido. Pode ser agora. Pode ser daqui 5 minutos. Pode ser daqui 1 semana. Pode ser naquele dia que você acordou, o sol está brilhando, tudo está muito lindo. Você tem o alimento no armário, o seu carro está tudo certinho, a sua conta bancária está legal, você não tem nenhum problema. E você acorda naquele domingo pela manhã, ou naquele sábado, e é auspicioso aquilo. Aquele dia te traz boas percepções. Olha, hoje vai ser um dia bem gostoso. Mas daqui a pouco você ouve de um acidente que aconteceu, que envolve um ente querido. Esses dias a Kátia estava trabalhando, ela conta a situação de uma colega de trabalho na escola, que ao meio-dia, se não me falha a memória, ela simplesmente começou a gritar em desespero e ninguém sabia o que estava acontecendo. Simplesmente ela recebeu uma notícia pela polícia que o seu marido acabara de falecer num acidente de trânsito. Ele era caminhoneiro e o seu marido acabara de morrer. Na verdade, ele morreu às 2 horas da manhã e foi avisado ela só no meio-dia, do outro dia, ou do mesmo dia, perdão, mas só ao meio-dia. Aquele dia estava normal para aquela senhora. Ela jamais imaginava que aquilo iria acontecer, mas aconteceu. Portanto, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, nós não sabemos o que vai acontecer, porque Deus, na sua graça, faz como Ele quer. Ele chama quem Ele quer e faz no tempo dEle, da maneira como Ele entende que deve ser. Talvez nós, quando jovens, nós temos vários jovens aqui, adolescentes, nós somos muito imediatistas, nós gostamos que as coisas funcionem no nosso tempo, nós gostamos que as coisas aconteçam da nossa maneira, e nós somos muito ansiosos, porque, olha, se meu pai não me der, pai, e aí, pai, aquele dinheiro, pai, eu preciso fazer, pai, e parece que se aquela coisa não acontecer, eu fico em desespero, eu fico ansioso, e somos nós assim também, mesmo como adultos, quando olhamos para as coisas de Deus, quando falamos o nosso relacionamento com Deus, nós somos ansiosos, e por isso que o Senhor Jesus Cristo vai falar para nós, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, calma, todas as coisas têm o seu tempo. E assim como os nossos filhos, adolescentes, eles são ansiosos e muitas vezes não tão afeitos a esperar pacientemente a vontade dos pais para dar aquela determinada coisa, assim somos nós também com relação a Deus. O Senhor Jesus Cristo diz, calma, espera, no meu tempo tudo isso vai acontecer. Portanto, irmãos, nesse tempo particular com o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Ele quer isto conosco, Ele quer fazer isto, mas Ele faz pela sua graça,
Ele faz no tempo dele, da maneira dele. E ele chama quem ele quer. Porque ele tem um trabalho específico para fazer. Percebam, se nós olharmos para Pedro, Pedro estava aqui com Jesus e viu Cristo transfigurado. Imagine se Pedro quisesse ser o ícone da história da igreja. Se nós falarmos em igreja hoje, pelo menos para mim, surge Paulo. Talvez o maior missionário de todos os tempos depois de Cristo. Pelo menos da história da igreja. É Paulo. Agora, imagine se Pedro quisesse essa posição. Jesus chamou Pedro para aquele momento. Mas ele usou Paulo para ser o pregador dos gentios. Imagine se Tiago ou João quisesse a posição de Paulo. Deus chamou Paulo para um propósito. E aquele momento que Deus trabalhou na vida de Paulo foi exatamente para cumprir o seu propósito nele. Irmãos, irmã, jovem, Deus tem um propósito na sua vida, eu não sei qual é. Mas Ele está chamando você para dizer, olha, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu quero mostrar para você qual é o meu propósito na sua vida. Talvez eu nunca serei reconhecido. Tem pastores que pregam e cujas mensagens eles recebem ali visualizações e comentários positivos, às vezes negativos, mas enfim, estão bombando aí. Talvez o pastor Márcio nunca será. E amém por isso. E eu não estou correndo atrás disso. E não estou nem um pouco preocupado com isso, ou pelo menos não deveria estar. Porque esta preocupação gera em nós essa insatisfação por aquilo que Deus está fazendo no momento. E a maneira como Deus, na sua graça, quer me usar e no seu tempo quer me usar. E talvez amanhã eu possa trazer uma mensagem que o mundo inteiro conheça. Eu não sei, isso está com Deus. Isso é com Ele. Porque esse tempo que Ele me chama para trabalhar na minha vida é um tempo que eu preciso esperar, eu preciso parar e simplesmente apreciar este momento. Agora, esse momento, irmãos, esse momento particular com o Senhor Jesus Cristo, está acima de aprendizados. Está acima de simplesmente coisas boas que acontecem conosco. Percebam, no capítulo... O Senhor Jesus Cristo, antes disso, versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então, percebam, Pedro, Tiago e João estão ali no monte com o Senhor Jesus Cristo. Eles foram convidados, somente eles, não os outros, no tempo de Jesus. E eles estavam ali, Senhor, o que nós vamos fazer aqui tal, né? E aparece Moisés e Elias falando com Jesus. Os discípulos olham, e eles gostam da situação. Tanto é que Pedro, como já falamos, né? Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para todo mundo. A gente faz um retiro de uma semana, todo mundo aqui, né? Como eu já falei, né, brincando, fizemos um churrasco aqui, tem até uma quadrinha de futebol, a gente joga uma bolinha. Para Pedro estava tudo legal, não precisava nem sair mais dali. Irmãos, esse tempo com Jesus está acima de experiências ou de aprendizado. Se nós olharmos para Moisés, por que apareceu Moisés e Elias? Eu não vou entrar na profundidade dessa coisa. Mas nós sabemos que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então Jesus está ali representando, juntamente com Moisés, que representa a lei, toda a orientação de Deus para o povo, e Elias, um homem que Deus usava para falar ao povo coisas que ele não tinha falado na lei. Coisas referentes a questões usuais do dia a dia. Coisas para a nação, que o rei precisava fazer. Portanto, a experiência com Cristo, ela tem que ser superior às nossas experiências pessoais e superior ao aprendizado do dia a dia. Não entendi, pastor. Vamos lá. Se nós olharmos, falamos, por exemplo, sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, capítulo 5, orientação do Senhor Jesus Cristo para os servos,
E ele continua esse sermão do capítulo 6, a prática da justiça. Não sei como está na sua Bíblia aí, os subtítulos ali que são colocados, não é? E ele vai falando sobre várias orientações. Jesus, depois, no capítulo 7, ensina os homens a orar, fala sobre as duas estradas, o caminho largo, o caminho estreito. E Jesus também, nesse tempo, ele começa a fazer milagres. Ele realiza milagres positivos. No capítulo 8, por exemplo, tem a cura do leproso, depois a cura de um criado centurião, a cura da sogra de Pedro. Todas estas coisas o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Ele está ensinando, percebem? Ele está dando orientações e princípios para os seus discípulos, mas ele também está fazendo e realizando milagres. Percebam, são duas coisas que estão acontecendo. Jesus ensina a palavra, Jesus mostra qual é a sua vontade, mas também Jesus mostra através de milagres, de curas, de momentos especiais, que o que ele está dizendo é de fato a verdade. Estas duas coisas precisam caminhar juntas. Mas Jesus chega um momento em que ele diz assim: agora vamos parar um pouquinho. Eu quero mostrar-me a mim para você. Eu não quero mais somente falar de ensinamentos, orientações ou princípios. E eu não quero apenas fazer coisas através de você ou por você. Eu quero me mostrar a você. Eu quero que você tenha uma visão de quem eu sou, na minha glória, na minha majestade. Talvez nós podemos ficar muito eufóricos com os ensinamentos, com as orientações. Estávamos falando ontem, por exemplo, ouvindo o pastor Jason falar sobre a questão das interpretações bíblicas. Qual é a certa, qual é a errada? Me pareceu ali que o pastor ficou meio em cima do muro, não é? Particularmente falando, ele não é nem direita nem esquerda, ele é meio centrão, não é? Assim, ele não determinou assim, olha, essa é a correta, aquela é a correta, né? Mas é o pensamento dele. Porém, nós gostamos de falar sobre isto. E isto é bom, porque eu gosto também de falar sobre isso. Podemos falar sobre arminianismo, calvinismo. Podemos realmente, não somente questão de teorizar, mas podemos ter aquele tempo pessoal na palavra, onde eu estou sendo, sim, alimentado, particularmente, aqueles princípios estão fazendo a diferença na minha vida. Eu estou aplicando esses princípios para a minha família, para a criação dos meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu trabalho, com os meus funcionários, com o meu vizinho. Esses princípios, eles fazem parte da minha vida, que é muito bom isso. E eu também posso contar experiências que Deus fez através de mim, milagres que foram realizados. Mas Jesus vai chamar você, vai chamar a mim através desses momentos, mesmo através daquele momento em que o Senhor falou comigo na sua palavra, e aquilo foi positivo para mim. Mesmo aquele momento quando Jesus agiu efetivamente na minha vida, e também foi positivo para mim. Mas Jesus vai me dizer assim agora: para tudo. Eu quero me revelar a você. Eu quero que você veja um pouco mais de mim. Lembra do hino que nós cantamos? Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua mansidão, mais da sua compaixão, mais de Cristo. Mais de Cristo. É Cristo. É esse relacionamento, é esta intimidade, é este conhecimento dele mesmo. Não apenas princípios que são positivos, não apenas experiências que também são positivas, mas é um momento com ele, aonde eu paro e digo: Senhor, obrigado porque tu és real. Obrigado, Senhor Jesus. Não só porque o Senhor fez aquilo ou me ensinou aquela outra coisa, mas muito obrigado porque a tua majestade, ela é verdadeira. A tua glória, eu consigo perceber, eu consigo sentir isto agora. Moisés, portanto, poderia representar esses ensinamentos que Deus estava trazendo para os seus discípulos. Elias representava um homem que não tinha a lei efetivamente, né? Mas Deus usava ele para realizar milagres, para mostrar como que o rei deveria fazer, como que a nação devia caminhar. Percebam essas duas situações, mas Cristo está acima disso tudo. Cristo está acima de todas estas situações.
que são positivas. E podemos provar isso? Podemos. Se nós formos para o livro de Hebreus, nós vamos ver que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos profetas. O livro de Hebreus, no seu início ali, mostra a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Mas vamos para o texto mostrar a superioridade de Cristo? Vamos, percebam. Versículo 2: E foi transfigurado como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Percebam? E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que tem, pastor? Lembram quando Moisés desce do monte, depois de receber a lei? O que aconteceu com Moisés? Seu rosto resplandecia. E as suas vestes? O rosto de Moisés resplandecia, pelo contato que ele teve com Deus. Mas as suas vestes não. Na verdade, usaram um véu para cobrir o seu rosto. Deus é o Criador do sol. O seu rosto resplandecia como o sol. Quem fabricou as roupas não foi Deus. Foram os homens. O sol, homem nenhum pode criar. O Senhor Jesus resplandecia no seu rosto como o sol. Mas a roupa, que é criação nossa, produção nossa, ela não resplandece. Nós não temos poder para isso. Por isso que as vestes de Moisés não resplandeceu. Porque é criação nossa. As nossas obras não resplandecem. Porém, quando essas obras estão em Cristo, quando nós percebemos Cristo em todas as coisas, quando eu consigo perceber a glória dele, que ele de fato é Deus, até as minhas obras, até as roupas dele vai resplandecer. Não foi Cristo que fez aquelas roupas, aquelas vestimentas. Mas quando está nele, vai resplandecer da mesma forma. Percebem? Que Cristo é superior a todas as coisas? Cristo é superior ao meu ensinamento que eu tenho do meu dia a dia? Cristo é superior aos milagres que eu possa receber e compartilhar com os irmãos? E amém porque estamos compartilhando isto, amém porque Deus está fazendo isto, mas nesse lugar privado, nesse lugar secreto, nesse lugar particular com o Senhor Jesus Cristo, o que Ele quer me mostrar é Ele, a sua glória. E só nos resta cair de bruços e adorar Ele. E não somente isto, este momento especial, particular com o Senhor Jesus Cristo, comprova a realidade da sua majestade. É uma experiência para toda a vida. Se nós olharmos para a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 19. 2 de Pedro 1, 16 e 19. Segunda de Pedro 1, do versos 16 ao 19. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro aqui está se referindo ao momento que ele esteve com Cristo no monte. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Perceba que Pedro teve essa experiência com o Senhor Jesus Cristo e ele não mais esqueceu. Ele não pôde esquecer mais, tanto é que ele vai escrever a sua carta e ele vai narrar a mesma experiência que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, porque ele vai dizer, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, no versículo 16, e no versículo
versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Perceba que Pedro adora ao Senhor Jesus Cristo, ele louva, ele fala palavras de louvores ao Senhor Jesus Cristo, relembrando aquele momento que esteve com ele. Pedro foi transformado aqui, não somente Pedro, como Tiago e João, a respeito daquele momento, da própria glória e majestade do Senhor Jesus Cristo. É uma experiência indizível. Você não consegue explicar. Você pode explicar um milagre. Você pode explicar um princípio bíblico. Mas a presença de Deus, a presença com Cristo, você não consegue explicar. Tanto é que Jesus diz, olha, versículo 9, descendo eles do monte, ordenou-lhes a ninguém conteis a visão. Não fala isso para ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém vai entender. Você já contou da sua conversão para alguém que não é convertido? E essa pessoa não entendeu? Por quê? Porque ela não viu Jesus ressuscitar dentre os mortos ainda. É possível que talvez tenha entre nós alguém que ainda não entendeu isto. E ele pode estar pensando, mas o que esse cara está falando lá em cima? O que é que ele está dizendo mesmo? Eu não estou entendendo que esse pessoal pega de manhã, domingo de manhã, e eu aqui, mas o que esse cara está dizendo? Olha, não fala isso para ninguém, porque não vão entender. Nós temos a nossa ministra Damares, falando sobre determinadas coisas, e ela conta da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo, né, conta da sua experiência pessoal, e aí embaixo de um pé de goiabeira, ela teve uma experiência, o Senhor Jesus Cristo falando com ela. Alguns entendem que é mentira, né, outros que é verdade, ou apenas questão emocional. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas entendendo, eu acho que Deus é poderoso para fazer isso, não que todo momento Ele vai fazer isso, mas eu acho que Deus, nosso Deus, é soberano para sim agir desse expediente, ainda que eu acho que Ele não está fazendo isso nos nossos dias, mas Ele pode fazer. E se Deus escolheu ela para ter aquele momento com ela, amém, glórias a Deus. O problema é que ela está falando disso para pessoas que não sabem, para pessoas que não entendem e, na verdade, vão debochar dela. Na verdade, vão usar isso até mesmo contra ela de forma política. E por isso eu acho um erro, porque isso pode ser falado entre pessoas que vão entender o que está sendo falado. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que falar de Cristo. Mas sabe, irmãos, esses momentos particulares, essas experiências, nem todos vão entender. Eu vou dizer, nem mesmo aqueles que estão na igreja. Nem mesmo aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, muitas vezes não vão entender. Tomé não entendeu. Ele diz, olha, eu preciso que eu tocar nos cravos dele. Eu não entendo. Jesus falou com eles. Há tanto tempo estou convosco e vocês não têm visto o Pai ainda. Tomé não entendeu. Por isso que Jesus diz, olha, não fala isso, porque ninguém vai entender. Porque esse momento com o Senhor, esse tempo com Cristo, aonde Ele quer se mostrar a nós, é algo que excede o nosso pensamento, excede a nossa capacidade de compreensão. Talvez você pode tentar falar, mas você não consegue expressar com palavras o que você sentiu. Paulo, quando teve a sua visão e foi ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá para falar. Por isso que ele diz, são coisas que não dá para falar. Do que eu estou falando? Eu estou falando desse tempo particular com o Senhor. Eu estou falando desse tempo onde Ele quer mostrar-se a si mesmo. E esse momento é tão particular, tão pessoal, que isso vai ser transformador. Isso vai ser algo que vai modificar toda a minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus vai tocar em você. Quando eles estavam com medo de bruço ali, versículo 7, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos, não tem mais. Você vai sentir a mão de Cristo na sua vida. Estou falando isso entre aspas. Não fisicamente, mas você vai perceber que Jesus está dirigindo a sua vida. Você vai perceber que Jesus está do seu lado. Você vai perceber que Jesus abriu aquela porta.
Não é simplesmente uma coisa que você fez, ou que uma sabedoria sua, ou algo que veio da sua própria energia, mas só pode ter sido Deus. Isso vai transformar a sua vida. Lembra quando Jesus, muitos milagres, capítulo 8, por exemplo, versículo 13, vai falar de Jesus, que quando ele toca no olho do cego, quando ele toca no leproso, e essas pessoas são curadas. É o toque de Jesus. É a presença dele. Talvez eu estou tentando falar alguma coisa que você não está entendendo. Sabe por quê? Porque é o que está aqui. É o que está aqui. Isso você só vai entender quando você sentir nesse momento particular com o Senhor Jesus Cristo. Isso pode vir através de um momento difícil, de uma doença, de uma crise financeira, ou pode ser até mesmo naquele momento que você está em paz, mas você busca esse momento com o Senhor. E o Senhor te chama, vem aqui, eu quero mostrar para você o que eu quero. Eu quero me mostrar a você. Eu quero me revelar a você. E aí você percebe Cristo em toda a sua graça. Perceba, mais uma vez eu digo, nem todos vão entender isso. Por isso que Jesus diz, não conteis isto a ninguém. Não fala isso para ninguém. Porque ninguém vai entender. Ou talvez, pelo menos, não saia falando para todo mundo. Mas pastor, eu não fui convidado para ter esse momento. Eu talvez nunca tenha sido convidado. Foi sim. Eu te garanto que foi. Não fui não, foi, está aqui hoje. Você está ouvindo de Cristo. Você está ouvindo da sua palavra. Você está tendo acesso à orientação de Deus para a sua vida. Você foi convidado sim para Deus trabalhar na sua vida. Percebam que Pedro, Tiago e João não disseram não. Eles foram sem detença. Talvez eles imaginaram uma coisa sobre aquele momento, mas quando chegaram eles viram que a coisa era mais complicada, mas eles foram. Pela fé eles foram. Você está aqui hoje. A igreja é a manifestação da glória de Deus, é a multiforme sabedoria de Deus. Ele quer falar com você, ele quer convidar você para um momento mais íntimo e particular com ele. Você pode dizer sim, mas você pode dizer não, humanamente falando. Você pode escolher entre ir com o Senhor Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu quero fazer parte, eu não sei no que eu estou entrando, mas eu quero crer no Senhor, eu quero depositar a minha vida aos seus pés. Você quer participar disso? Você já é um salvo em Cristo Jesus, amém por isso. E você está disposto a dizer, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ter essa experiência. Eu não estou falando de G12, não. Aquele momento que estamos lá e que é tremendo, não estou falando disso. Eu estou falando de tempo com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Porque é pela graça e não é num tempo específico. Eu vou ficar lá 3 dias e ninguém fala, que essa é conversa furada. Estamos falando da graça dele, no momento em que você vai esperar, onde você vai aguardar, e Deus vai transformar a sua vida em santificação. E se você não é salvo, agora, neste momento, entre em contato com o Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor Deus, eu quero entrar no teu templo santo, no santo dos santos, em Cristo Jesus. O convite está aberto. Basta você dizer sim, basta você dizer, Senhor, eu quero fazer parte dessa transformação. Essa sociedade está cada vez de mal a pior. Os nossos jovens estão perdidos, irmãos. Eles estão olhando para essas coisas e estão entendendo que esta é a coisa mais linda do mundo, mas tudo isso é mentira, nada disso é real, porque quando nós vamos percebendo as coisas que se dão, os resultados da vida pregressa que eles vivem, é só choro, tristeza e frustração, e mães solteiras e filhos sem pais. Mas Cristo quer mostrar a sua glória e dizer, eu tenho uma coisa melhor para você. Eu quero ter uma coisa melhor para você, família. Eu tenho uma coisa melhor para você, jovem. Eu tenho uma coisa melhor para você, senhor, senhora. Eu tenho uma coisa melhor para você, ó alma, que está talvez tão presa às coisas deste mundo. Eu tenho a mim para me revelar a você, para transformar a sua vida. E talvez você nunca vai conseguir explicar isso. Mas Jesus quer mostrar isso para mim, para você, para nós. É mais do que religião, é mais do que igreja, é mais do que um tempo aqui. É Cristo sendo revelado na sua glória e majestade. Se você não tem a Cristo ainda, tome essa decisão ao lado dele.
Não fique de fora deste monte. Esteja lá junto com Pedro, Tiago e João. E com todos os outros que já tomaram essa decisão. Se você já está subindo o monte, permita-se ver a glória de Cristo. Permita-se depender dele e viver para ele. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça. Tua graça é sempre eterna, tua graça é maravilhosa, tua presença é gloriosa. Talvez muitas vezes falamos isso somente por expressões usualmente faladas no meio evangélico. Talvez apenas como jargão, como palavras decoradas. Mas permita-nos, ó Deus, no teu tempo, na tua graça, que nós possamos ter cada vez mais experiências com o Senhor mesmo. Experiências que mostram quão excelso és tu, quão majestoso, ó Deus, é a tua presença em nosso meio. Que a tua igreja possa, sim, experimentar este avivamento, mesmo nesses dias que vivemos. E que os nossos pecados, falhas, limitações, temores possam ser banidos pelo toque do Senhor, dando-nos, ó Deus, todo o ânimo, toda a força, toda a graça, toda a autoridade e ousadia para viver a vida cristã nesses tempos tão difíceis no qual nós estamos. Mas que o teu Santo Espírito pode, sim, nos fortalecer, como acabamos de cantar, para viver esta vida aqui nesta terra. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, agradecemos ao Senhor e pedimos pelo restante do nosso culto. Fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.